Muito boa noite àqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que está pela primeira vez aqui com a gente? Levanta a tua mão aí. Aleluia, seja bem-vindo. Bem-vindos, que Deus abençoe vocês. É sempre um privilégio receber vocês aqui na nossa casa. Aqueles irmãos que estão nas suas casas nos acompanhando, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Meus queridos, durante esses meses a gente tem falado muito sobre os evangelhos e temos falado bastante sobre o evangelho de Mateus, tocamos em algum momento o evangelho de Lucas enfim, o evangelho são as boas novas e tudo aquilo que a gente já falou, e toda aquela palavra do grego, do hebraico, enfim, que é as boas notícias, o evangelião, um tratado de um rei que está conquistando terras. Tudo isso é parte do evangelho, mas na essência o evangelho ele precisa transformar as nossas vidas. Não adianta eu saber muito da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, se isso aqui não vai transformar a minha vida. O evangelho tem que trazer uma transformação e uma mudança. Nós como os cristãos temos o que a gente chama de conversão, e essa conversão é uma transformação, e a gente precisa ser transformado. O passaporte, a senha para entrar no reino é o arrependimento, e o arrependimento tem algumas características. Dentro dessas características nós temos a convicção de que eu sou um pecador e que eu preciso de Jesus. Contrição, que o Espírito Santo traz contrição, tristeza ao meu coração para eu trazer uma mudança, e a conversão. Então dentro do arrependimento nós temos esses três passos, que são as três características do arrependimento: convicção, contrição e conversão. E o evangelho precisa transformar as nossas vidas. Charles Spurgeon diz que se o evangelho não está transformando nossas vidas, alguma coisa errada temos aí. Não podemos continuar vivendo do mesmo jeito que a gente vivia sem a gente conhecer o evangelho de Jesus. Eu gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias lá no evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Passei essa manhã meditando nessa passagem, já há alguns dias venho meditando nessa passagem. O evangelho de João é o único dos evangelhos que não é sinóptico, né? É aquele evangelho mais genuíno. Os sinópticos são os outros três: Mateus, Marcos e Lucas. Sinóptico significa que foram acrescentados. De Marcos se tirou porções para os outros evangelhos. Lucas ele fez uma recopilação da juventude de Jesus, da mocidade de Jesus. É o único evangelho que fala lá em Maria. Conservava isso no seu coração, porque Lucas teve investigando, indagando sobre a mocidade de Jesus. E em Lucas é onde aparece essa parte da mocidade, quando ele está com 12 anos e está pregando lá na sinagoga, falando sobre Isaías. Mas João, que dentro dos evangelhos é um dos meus 66 livros favoritos, dentro dos evangelhos é um dos evangelhos que mais eu gosto. João capítulo 3, versículo 1 diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Tem algumas versões que diz líderes dos judeus, ou líderes de alguma das sinagogas. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui atrapalhou com a vida de coitado do Nicodemo. E disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu:
Na verdade te digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem maravilhaças de ter dito necessário vos nascer de novo. Queridos, esse versículo aqui onde o Nicodemo entra numa crise existencial. É possível um homem já velho entrar no ventre da mãe de novo? Nicodemo não estava entendendo o que era o nascer de novo. Depois diz, é necessário que a gente possa nascer para poder ver o reino de Deus. Esse nascer está trazendo uma conotação de uma nova criatura, ser uma nova criatura. E diz lá, versículo 5 diz: na verdade eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Aqui tem algumas controvérsias com esse água e Espírito. Segundo o Antigo Testamento está falando de se purificar com as águas, que isso trazia limpeza. O Novo Testamento está trazendo uma conotação do batismo nas águas, e novamente é uma nova criatura. E no Espírito é a transformação realmente espiritual que uma pessoa pode ter. Então Nicodemo, ele não estava entendendo a essência. E a essência deste texto, o que é? A essência do texto é que quando a gente chega para Jesus, quando a gente vem para Jesus, nós como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos viver essa conversão, de se converter a uma nova criatura. Eu me converto a algo novo, eu começo a viver algo novo, uma vida nova. E temos uma diferença entre a conversão genuína e uma conversão falsa. Essa conversão falsa, Jesus não é essa palavra, é minha tradutora. Ele bateu muito de frente com os fariseus pela hipocrisia deles. Porque não adianta tu saber muito, mas se o evangelho não faz uma diferença. Se tu vê, Nicodemo era um líder fariseu, quer dizer que ele era celoso das coisas de Deus, conhecedor das coisas de Deus, mas sem o entendimento do evangelho de Jesus Cristo, aquilo que Jesus estava trazendo de novo. Então eu posso ser muito bom nas escrituras, conhecer a verdade, conhecer a lei, mas sem ter uma intimidade com Deus e sem entender que eu preciso mudar a minha vida e deixar que o Espírito Santo possa me ajudar a essa conversão. Então não adianta somente acreditar em Deus, não adianta somente crer em Jesus. Nós precisamos transformar e querer ser transformado, nos deixar ser transformado por esse evangelho de Jesus Cristo. Não adianta somente vir na igreja. É bacana, temos que vir na igreja, e que lindo quando a gente está aqui, adoramos a Deus, todo mundo junto, mas isso não é a essência isso. A essência é nossa intimidade com Deus, onde a gente possa realmente viver e entender que Jesus perdoa meus pecados, e que Jesus redime os meus pecados, que Jesus pagou o preço pela minha salvação. O evangelho de Jesus, ele precisa trazer isto. Cristo veio a salvar os pecadores e a trazer uma nova oportunidade através do arrependimento. Uma pessoa que realmente ela se converte, ela vive a fé acreditando que Jesus é seu Salvador. E não somente acreditando que Jesus é o Salvador, ele consegue descansar na soberania de Jesus. Ele consegue viver sabendo que Jesus é o Senhor e o Rei da sua vida, independentemente daquilo que está acontecendo ao seu redor. Ele descansa, é uma pessoa que consegue descansar em Deus e acreditar na sua soberania. Ele é obediente e ele consegue viver
o Evangelho de uma forma clara. É importante a gente distinguir entre a verdadeira conversão e a falsa conversão. Tem pessoas que dizem: tu precisas te converter porque tu precisa ser feliz. Ou te disse assim: eu era feliz, mas quando eu me converti, eu vivi algo muito mais feliz. É fantástico isso, é lindo, é bom. E realmente Deus faz maravilha, Deus muda a nossa vida, Deus muda as nossas perspectivas da vida. E temos exemplos bíblicos onde Deus realmente faz maravilha na vida das pessoas. E realmente o Espírito Santo faz algo na nossa vida que nós vivemos uma vida mais feliz. Mas esse não é o objetivo do Evangelho, de ser feliz. Porque tem muita gente que não conhece o Evangelho e é feliz. Então a felicidade é bom? Sim, é fantástico. A palavra de Deus em Tessalonicenses diz: regozijai-vos sempre, em todo momento. Visto que eu falei rapidinho porque me enrolei. Se até os brasileiros não falam direitinho, eu vou falar eu. Mas enfim. Mas essa não é a razão de nos converter. Para ser feliz é fantástico, é bom, é parte, mas não é a razão. Não, tu tem que buscar Deus, tu tem que te converter para que Deus coloque em ordem a tua vida. Tu já escutou isso, não? E é verdade, Deus coloca ordem nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo de Deus, quando a palavra de Deus vem na nossa vida, com certeza Deus começa a trazer ordem. O pecado traz desordem, a palavra de Deus e a santidade traz ordem. Então com certeza Deus vai trazer ordem na tua vida, na minha vida. Os alunos nossos, quando chegam na escola de aconselhamento, a escola de cura interior, a primeira coisa que a gente faz, o que é colocar horário e ordem, porque eles vêm muito desorganizados. Então nós acreditamos sim, que o Espírito Santo, que Deus, que o Evangelho, que a verdade e principalmente que a santidade, ele começa a organizar a nossa vida. E é correto, precisamos procurar a Deus, para que Deus, na sua santidade, nos ajude a nos organizar. Mas esse não é o objetivo final. É bom, é fantástico. Precisamos buscar a Deus para que Ele traga ordem na nossa vida. Tem outras pessoas que dizem: não, tu precisa te converter, para que Deus salve os teus filhos, tua filha, teu casamento, os problemas econômicos, os problemas de saúde. E aleluia, amém. Deus tudo pode fazer, e Deus pode fazer tudo isso, e não tem nada difícil para Deus. Deus pode fazer isso na tua vida, mas esse não é o objetivo. Deus cura, Deus transforma, Deus restaura casamento, Deus restaura família, Deus provê. Isso aí é fantástico, porque Deus faz isso e realmente a gente vê isso nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja. Mas esse não é o objetivo final. Não é por isso que estamos aqui. Deus utiliza momentos difíceis com certeza para nos alinhar em alguns. Deus utiliza alguns desmude, alguns desertos, para poder nos alinhar e para a gente entender que a gente precisa adorar a Deus. No deserto é um lugar, é uma oficina de Deus. É lá no deserto que eles escutavam falar de Deus, mas no deserto que eles viram Deus agir de uma forma única e só com eles. Foi algo muito pessoal, foi lá no deserto. Mas o deserto é para a gente passar, não é para a gente ficar. O deserto é um lugar onde a gente passa para alcançar a nossa terra prometida. Quer dizer que no deserto, presta atenção que os 430 anos que eles tiveram no Egito, eles escutaram falar de Deus. No deserto, eles viveram com Deus, eles conheceram Deus, eles ficaram íntimos de Deus, foi lá. Então tem momentos de provação que realmente a gente escuta
coração de Deus, porque a gente está mais sensível, a gente está mais com expectativas, e realmente Deus faz. Salmos 37, 25 diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua semente que mendigue pão. Realmente Deus trabalha nas nossas vidas em momentos de crises, em momentos de aflição. Agora, eu sei que tudo isso é necessário, mas não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é que a gente possa ter realmente uma conversão. Então a pergunta é: por que é necessária uma conversão na nossa vida? Por que é necessário a gente se converter? Porque o mundo precisa de Jesus. Porque o mundo, porque nós, porque as pessoas precisam de uma conversão verdadeira e genuína. Porque a gente precisa se converter. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui está lá no versículo 5. Porque sem a conversão a gente não consegue entrar nos reinos dos céus. Meus irmãos, sem a gente se converter, Jesus falou: se não tem uma mudança, se não nasce de novo, se realmente não nasce de novo, a gente não consegue ver o reino dos céus. Porque é necessário a gente se converter. Porque para nós entrar no reino dos céus, a gente só entra no reino dos céus através da conversão genuína. O Evangelho precisa trazer uma conversão. Jesus está falando para esse fariseu, conhecedor das Escrituras, um judeu, um líder, e ele está dizendo: tu precisas te converter, tu precisas nascer de novo. Ele não era um neófito, era um conhecedor. E a pergunta é: quantos dos que estamos aqui temos a certeza de que realmente o Evangelho de Jesus Cristo fez uma mudança na nossa vida, ao ponto que hoje eu possa dizer: Senhor, se tu chegou agora, eu sei que eu vou conhecer o reino dos céus. Na verdade vos digo, aquele que não nasce de novo, é dizer, conhecer as Escrituras e cumprir as Escrituras é parte. O Espírito Santo precisa trazer uma transformação, ao ponto que tu discernas, entendas que tu é uma nova criatura. Tu é uma nova criatura. Tu tens convicção de que tu é uma nova criatura. Tu tens convicção de que hoje tu é realmente filho de Deus. Tu tens convicção no teu coração de que realmente a tua vida pertence a Cristo. Sem esse nascimento, sem esse nascimento que vem diretamente do Espírito de Deus, a gente não pode entrar no reino dos céus. Não posso ver a hermosura de Cristo, a formosura de Cristo. Não posso crer nesse Evangelho e viver esse Evangelho e poder nascer de novo. Quer dizer que nascer de novo é ter um entendimento de que realmente eu sou salvo. Temos esse entendimento? Realmente somos salvos? Realmente a gente se converteu? Realmente a gente mudou? A gente teve uma metanoia, uma mudança de mentalidade? Realmente estou procurando a Deus de todo o meu coração? Ou simplesmente eu tenho uma aparência de cristão? Tu sabe que podemos ter uma aparência de cristão? A conversão vem na nossa vida quando nós temos realmente convicção da vida eterna. A conversão vem na nossa vida quando eu tenho convicção
Digo, eu estou vivendo já a minha eternidade com Cristo, onde a minha vida já mudou. Aí começa a conversão. Nós como Chocum, como missão, a gente faz muitos evangelismo, ou nós mesmo quando estamos evangelizando. E as pessoas dizem, e quantos se converteram no impacto? Ninguém se converteu. Muitas pessoas aceitam a Jesus, e aceitar a Jesus é uma coisa, e se converter é outra. De repente isso nunca aceitou ao Senhor, a Jesus no teu coração, e hoje tu decides aceitar a Jesus, e tu faz essa oração de fé, e aleluia, se abriu as portas do céu, e agora tu já te converteu? Não, começa um processo de conversão, e esse processo de conversão é tu realmente dispor o teu coração para ser instruído, para ser discipulado, para ser encaminhado, ser conhecedor do reino de Deus. Então a conversão é um processo com Deus. Deus pode fazer instantaneamente, como me falou um aluno na sala, com certeza Deus pode fazer, Deus é Deus. Lembra daquele ladrão que estava à esquerda de Jesus? À direita de Jesus. À esquerda ele não se salvou, da direita sim. Eu já pensei outra coisa que não posso dizer. Tu me faz pecar. Naquele momento de hoje mesmo tu estarás comigo no reino dos céus. Hoje mesmo quer dizer que Deus instantaneamente pode fazer? Com certeza Deus pode fazer. Deus é Deus. Ele é Deus. Mas o processo natural da conversão é dentro do discipulado. Então, meu irmão, a gente precisa ter o coração disposto a ser discipulado, a ser instruído, a poder ser encaminhado pelas Escrituras, porque a palavra de Deus vai trazer essa transformação, o Evangelho vai trazer essa transformação. Então é muito lindo vir domingo aqui, com certeza é maravilhoso, a gente se enche de Deus, a gente se enche da presença de Deus, da palavra, adoração, louvamos, estamos todo mundo junto, porém, é parte na nossa casa, onde a gente vai fazer a diferença na leitura bíblica, nas reuniões domiciliares. Agora tem outro nome, né? Agora não é mais, como é que se chama agora? Como é? PGA, que significa, nossa, gente, só de tu participar nesse pequeno grupo apostólico, só com o nome, tu já está nas chúrias e glórias. PGA, meu pastor tem uma criatividade, meio de Deus isso, né? É uma coisa impressionante. Eu chamo grupo familiares, porque eu já tive lá com os irmãos, uma bênção lá. Essa semana, se Deus quiser, eu vou visitar algum outro. Mas enfim. Mas essa parte é parte da conversão, é parte de visitar, é parte de poder ser instruído, é parte de poder, é parte. Terça-feira à noite aqui, o que temos terça-feira à noite aqui? Peixe? Não, né? Nós temos estudos, certo? Terça de... Eu queria saber se eles sabem, homem. Terça de... O que estamos estudando? O que estamos estudando? Sobre os dons. Muito bem. Tem pouca gente estudando. Porque é parte da conversão, meu irmão. A conversão é tu dispor o teu coração para isso. E a gente entender que Deus entregou seu Filho e amou o mundo entregando seu Filho, como diz João 3,16. Entender isso é parte da conversão. O motivo principal de todos nós é a gente entender que Jesus morreu na cruz por mim. Entender de que já não tenho mais dívidas, senão que Jesus na cruz, Ele pagou essa dívida. Eu já não temos mais dívida com Deus. Sem a conversão, presta atenção nisso, porque isso aqui me chamou muito a atenção.
Sem uma conversão genuína, nós não podemos desfrutar de viver o favor de Deus. Presta atenção, sem uma conversão genuína, nós não podemos desfrutar de viver o favor de Deus. Mateus 5,45 diz, porque... Agora está melhor, Mateus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre o justo e os injustos. Alguém me perguntou um dia assim: eu sou crente e as bênçãos têm que vir sobre a minha vida porque eu sou crente. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz assim, ó: qual é a diferença de tu ser cristão? É que Deus te abençoa mais? Não. Porque o sol sai sobre o ímpio e sobre o justo. A chuva cai sobre o ímpio e sobre o justo. Tem pessoas que são abençoadas, Deus vai enviar a bênção sobre o ímpio e sobre o justo. E é por isso que nós temos o livro de Jó lá, que vai fazer essa diferença. Porque as pessoas tão boas, acontecem coisas ruins. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então qual é a diferença? A diferença não é quantas bênçãos Deus me dá, ou quanto eu ganho de Deus. A diferença é que Deus é contigo. A diferença é que tu não está sozinho. A diferença é que tu sentes uma pessoa que se converte, uma pessoa que tem uma conversão genuína, ela entende que não se trata das bênçãos, não se trata do Audi, não se trata do Rolex, não se trata da mansão, não se trata do Armani, não se trata disso. O que se trata a conversão é que Jesus está contigo. Isso vai fazer toda a diferença. E quando a gente consegue entender isso, nós vivemos em paz com Cristo Jesus, e a nossa vida está em paz, porque sabemos que Ele é o Senhor das nossas vidas, e independentemente do que está acontecendo ao nosso redor, na parte política, na parte financeira, na parte da saúde, nós sabemos que Jesus é meu Senhor e que Ele está comigo. Só que quando a gente começa a se comparar com o ímpio, e ele é mais abençoado, e ele é isso, sim, e o que tem? A vinha do Senhor. Deus dá da forma que Ele quer, como Ele quer, da forma, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Não vou começar a questionar a soberania de Deus, mas o que eu sim sei é que Ele está comigo, e não te deixarei, e não te abandonarei, e com minha destra eu te sustento. Então a verdadeira conversão faz com que a gente possa viver e descansar, saber que o favor de Deus está na minha vida. O Evangelho de Jesus, ele precisa trazer essa convicção no nosso coração. Não é somente a gente está fazendo um estudo com os homens, temos um grupinho de estudo, e é bacana. A hora passa meio rápido, mas é bacana. A gente terminou de estudar um livro, agora vamos para outro. Mas o que acho, o bacana o que é, o bom o que é? O bom é que a gente pode destrinchar as Escrituras e conhecer das Escrituras, e conhecer do Evangelho, e conhecer da Palavra de Deus, e isso pode trazer uma transformação na minha vida, sim, com certeza. Mas eu falava para os homens, mas o que faz a diferença não é o conhecimento, e sim aquilo que eu posso aplicar à minha vida. Quando eu começo a aplicar a minha vida, a palavra de Deus, começo a aplicar a minha vida, isso começa a trazer uma transformação. Quando é somente conhecimento, é somente conhecimento, fica na área do conhecimento. Mas quando eu aplico, começa a viver, começa a ser parte da minha vida. E quando começa a ser parte da minha vida, a minha conversão é diferente. Eu entendo quem é Deus.
Efésios capítulo 2, versículo 12 diz: naquele tempo estavais sem Cristo, separado da comunhão de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando a gente não conhecia Cristo, a gente não tinha esperança. A verdadeira conversão vai trazer esperança. E quando tu está com esperança, meu irmão, a tua cosmovisão é diferente. É por isso a necessidade da gente se realmente procurar uma conversão. A tua vida, a tua forma de ver o Evangelho é diferente. Não é somente conhecimento, é vida. Eu sei que Deus vai continuar te abençoando e vai continuar me abençoando. E que Deus abençoa muita gente, mas isso não significa que estamos agradando o coração de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus esteja te abençoando, que tu esteja sendo próspero, não quer dizer que tu alcançou o coração de Deus. Amós, o livro de Amós, eu já falei isso algumas vezes. Para aquele que não estava, vou falar de novo. E aquele que estava, o livro de Amós é um cartaz de pare na Bíblia. Amós capítulo 7, versículos 7 ao 9 diz: eu colocarei meu prumo sobre o meu povo Israel, e eu não passarei mais por eles. Tem algumas versões que diz: e eu não perdoarei mais eles. É meio forte o que ele diz. É considerado um cartaz de pares na Bíblia. Por quê? Porque até aqui o povo fazia o que queria. Porque sempre nós achamos que Deus vai nos perdoar, e que Deus perdoa, e que Deus perdoa, e que Deus perdoa, e que Deus perdoa, e realmente Deus perdoa. Mas Amós traz um entendimento que não podemos brincar com a santidade de Deus. O povo até esse momento, Deus tinha mandado profetas, e mais profetas, e mais profetas, e mais profetas, e o povo não queria escutar. O povo não quis escutar e seguiu. Diz a Bíblia, a palavra diz que eles seguiram o seu próprio coração, as suas próprias ideias, sem dar entendimento àquilo que Deus estava falando para eles. Mas onde eu quero chegar, não é que Deus não perdoou eles. Onde eu quero chegar, que era o ano, a época de maior injustiça social, de maior idolatria e maior imoralidade que tinha no povo de Israel, tá? Amós, Jeroboão II era o rei. Só que o que acontece? Uma das características de Jeroboão II era que tinha paz em todas as fronteiras, as colheitas eram boas, e diz que nunca Israel esteve tão próspero quanto na época de Jeroboão II. Mas é uma das épocas onde Deus se levanta para repreender o povo dele pela imoralidade, pela injustiça e pela idolatria. É na época que Deus levanta Amós para dizer: vou dizer uma coisa para vocês, eu não vou tolerar mais isso. Eu não aguento mais esse povo. Quer dizer então, que Deus esteja nos prosperando, nos abençoando, nos dando muitas coisas, é fantástico, claro. Mas isso não quer dizer que Deus está aprovando a tua vida com Ele. A verdadeira conversão, Ele vai trazer uma transformação que, independentemente se as coisas estão indo bem ou está indo ruim, ou está indo abençoado ou não abençoado, se eu estou em momento de crise ou não, eu tenho uma convicção de quem eu sou e quem é Deus na minha vida. Se a saúde não está boa, se a saúde está boa, se eu estou próspero, se eu não estou próspero, eu sei quem é Deus em mim. Obviamente que Deus não vai deixar de te amar. Deus te ama. Deus te ama muito.
tu é a menina dos olhos de Deus. Com certeza, o amor de Deus está lá. Ele mora em nós. Ele está com a gente todos os dias. Somos recipiente do amor de Deus. A gente pode aproveitar e viver a vontade de Deus em todo momento, conhecer a plenitude das bênçãos e dos pactos de Deus em todo momento, quando a gente vive uma verdadeira conversão e relacionamento com Deus. Salmo 25:14 diz que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Eu coloquei isso hoje mandei a alguns irmãos. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele mostrará a sua aliança. Salmos 25:14. O segredo, as revelações, as coisas novas, aquilo que Deus quer mostrar de uma forma diferente, é para aqueles que o temem. E aqueles que o temem, a tradução é aqueles que realmente nasceram, aqueles que realmente se converteram, aqueles realmente que vivem o Evangelho, que vivem um relacionamento, que vivem uma intimidade. O temor de Deus não significa ter medo de Deus. O temor de Deus significa o quê? Aborrecer o pecado assim como Deus aborrece. Eu rejeito o pecado e eu vivo uma vida em santidade. Por isso vivo uma vida em temor de Deus. E Deus diz, a palavra de Deus diz que o segredo, as revelações, as coisas novas, o do reino de Deus está. Deus revela para aqueles que se converteram. Quer dizer que tem coisas, meu irmão, que Deus vai revelar só para ti. Tem coisas que Deus vai trazer só para ti. Para aquelas pessoas que realmente conseguem discernir e viver essa conversão, essa comunhão com Deus, Deus vai mostrar coisas para ti. E diz que o pacto, a aliança dele, ele mostra a sua aliança, aquilo que é o reino, aquilo que é a eternidade, Deus está mostrando para aqueles que o temem. Viver algo novo com Deus. É importante entender que tem uma conexão no novo nascimento e na conversão. É receber Deus como nosso Salvador. Já todos recebemos a Deus como nosso Salvador? Tu tens convicção disso? Se hoje Jesus diz, bom, chegou tua ficha, chegou teu número, que pode acontecer com todos nós temos data de validade, não estamos longe disso, mas a palavra de Deus diz, ó morte, onde está teu aguilhão? A palavra de Deus diz também que aquele que morra, aquele que crê em mim, aunque morra, ele viverá. Quer dizer que a morte não tem poder nenhum sobre aqueles que realmente se converteram. A morte não tem poder nenhum sobre aqueles que realmente deixaram e acreditaram que Jesus é seu Senhor. Então tem pessoas que dizem, tudo tem um jeito, menos a morte. É mentira, não é verdade. Tudo dá um jeito, inclusive a morte. Porque esse jeito não doeu, deu Jesus na cruz por mim. Tu tens convicção de que tu és salvo? Tu tens convicção de que se hoje diz clim clim, é teu número? No Uruguai é clim clim, tá? Aqui é diferente. Chegou o teu momento. Sem um novo nascimento, não haverá uma conversão. E sem uma conversão, não temos vida eterna. Então nós podemos ser, e eu sei que aqui não acontece isso, mas nós podemos ser excelentes irmãos. Nós podemos ser excelentes pessoas.
nós podemos ser muito abençoados. Nós podemos ser pessoas com visão e queridos, que participamos de todos os cultos da igreja, que participamos de todas as atividades da igreja, e que somos ativistas para Deus e fazemos muitas coisas para Deus. Mas realmente a gente se converteu? Porque se nós continuamos vivendo do mesmo jeito que a gente vivia antes de a gente conhecer o Evangelho, quer dizer que alguma coisa errada não está certa. Se a gente continua patinando com as mesmas coisas de sempre e não avançamos, quer dizer que alguma coisa a gente tem que parar e perguntar para Deus: Senhor, será que não é necessário eu nascer? Será que eu estou entendendo isso? Será que eu estou entendendo? Eu conheço essa escritura, eu conheço da lei, eu vou na sinagoga, eu sei o Senhor, eu conheço tudo isso, eu já sei de tudo isso, mas será que tem alguma coisa hoje, Senhor, que eu preciso mudar na minha vida? Será que hoje, Senhor, hoje eu quero? De repente para nós pode ser uma oportunidade hoje que Deus nos dá para a gente nos reconciliar com o Pai e dizer: Senhor, tenho convicção, eu estou com medo. Eu vou contar a experiência de um irmão, um amigo meu, que eu conheço desde pequenininho, mas bem pequenininho. Eu tive ele nos braços assim, ele era gordinho, pequenininho, desse tamanho. Hoje já não consigo fazer isso. Mas quando ele aceitou a Jesus, ele aceitou a Jesus mais ou menos umas 20 vezes. Ele aceitou a Jesus uma vez, depois estávamos no outro culto e aceitou de novo, depois fomos no culto e aceitou de novo. Eu digo: vem aqui, criatura, vamos conversar. O que diz? É que, pela dúvida, ele era muito criança, depois ele entendeu sobre isso. Quando a gente tem uma convicção, nossa visão é diferente. Então aceitar Jesus é parte, e uma parte very, very important, muito importante. Mas a minha disposição de possuir Cristo na minha vida é diferente. Quando realmente eu quero viver um evangelho e viver a pessoa de Cristo em mim, possuir Cristo para mim, que Ele viva comigo, que eu viva com Ele, isso é diferente. Vai além de uma religiosidade, vai além de uma igreja, vai além da bandeira da igreja, vai além de que se eu sou assembleano, se eu sou batista, eu sou, enfim, o que seja. Vai além do calvinismo, do arminiano, do luterano, vai além disso. Quando o evangelho de Jesus realmente catalisa na minha vida e eu entendo quem é Jesus em mim, vai além de tudo isso, porque eu tenho essa convicção e eu sei quem é Deus na minha vida. Por isso eu entendo e eu sou convicto do meu nascimento. E se chega meu número hoje, clim, Senhor, aqui estou eu, porque o céu é melhor, porque eu sou peregrino nessa terra, e a salvação é parte. Faz bem pouco, não sei, algumas semanas, eu pedi oração lá no grupo. Faleceu um missionário, o Vitor, querido, 40 anos, com toda uma expectativa, um sonho. Durante alguns anos trabalhou para poder ir para a Irlanda com sua família e organizar todo o seu chamado, e organizaram sua casa aqui, trabalharam arduamente, e foi algo fantástico como Deus fez. Muitos que estão aqui conheciam o chileno, um homem de Deus, uma saúde impecável, esportista, se cuidava nas comidas, se cuidava em tudo. 2 meses, 3 meses que chegaram na Irlanda, começou a ver um pouquinho embaçado, levaram ele para o hospital. 1 semana depois faleceu.
E a gente começa, nossa Senhor, como é? Pessoas me perguntaram, um homem, como é possível, um homem de Deus, servindo a Deus, fazendo as obras de Deus, o cara, como é? Eu não entendo isso. Por que isso? Por que aquilo? Por que o outro? Não, para com isso. Cara, para com esses porquês daqui, porquê de lá e porquê. Porque se Deus começa com porquês também com a gente... Entendamos que somos peregrinos, não pertencemos aqui, mas que quando chegue um momento, a gente tem uma convicção de que eu nasci de novo, e que esse nascimento me leva à vida eterna, e que esse nascimento me faça acreedor, por dizer alguma palavra, do reino de Deus. Eu não sei porque aconteceu o que aconteceu com meu amigo. Eu sei que ele está num lugar muito melhor. Claro, a gente sente pelo filho. Tem um filho de 11 anos, ficou uma esposa jovem, um filho jovem, com sonho, com projeto, não tem o pai. Eu não sei porquê, mas o que eu sei é que Deus nunca, jamais perde a sua autoridade. Ele continua sendo Deus. E a gente chorou, a gente ficou triste, com certeza, porque a gente não entendia, não entende. Mas lembra que a pessoa que realmente tem uma verdadeira conversão, ele vive uma cosmovisão diferente. E hoje meu amigo está nos céus. Eu creio nisso. Está na glória, está com o Pai. Chegou o momento. Mas se chega esse momento para nós, e algum dia vai chegar. Isso a gente não está. O pastor disse que ele vai viver até os 120. Eu vou te dizer uma coisa bem sincera, tá? Isso é coisa daquele gordinho. Eu outro dia estava falando com minha mãe e sobre alguns temas sobre isso. Ó, presta atenção. Eu estou com 50. Metade da minha vida já foi. Como muito assim, um cara como eu me cuido muito, um esportista. A creatina, o whey, enfim, toda essa roupa vocês não conseguem. Faz bicicleta, essas coisas. Uma foto com a bicicleta na baga, enfim. Vocês lembram disso? Aqueles mais antigos? Um amigo nosso aí saiu 2 vezes de bicicleta, colocou 20 stories. Tem que se cuidar o templo, a bicicleta, que não sei quanto. Depois fui descobrir que fez 2 quilômetros em cada saída. Mas enfim, nós que nos cuidamos assim, que a gente diz, não, cara, no máximo que a pessoa vive quanto? Assim, estourando, bem, 80. Bota aqui, meu avô morreu com 90. Depois de 90 começou a dar trabalho. E eu falava para minha mãe, com 80, eu estando bem, lindo, simpático, bonito, e com a minha mente boa, aleluia. Mas a partir do momento que eu comece a dar trabalho para meus filhos, não lembrar de nada, enfim, Senhor, eu trato de furar a filha, bora. Eu quero cumprir aquilo que Deus me mandou fazer, que criar meus filhos, eu quero conhecer meus netos, enfim, tantas coisas que eu quero fazer. Mas no momento que Deus falar, tem alguns que querem viver até 120, e glória a Deus, que Deus dê muita saúde com 120, e se Deus me dá para 120 com saúde, estando bem consciente, aleluia, 150 igual. Mas o que acontece? Imagina, com 90 dando trabalho,
trabalho para os filhos. Eu conheço uma bisavó minha, não é minha, da minha esposa, não conhece ninguém, não se relaciona com ninguém, está lá porque está. Amamos ela, queremos ela, o melhor para ela, crente assim, mas crente do crente. Tem uma música no espanhol que diz: "Y me voy con Cristo, y me voy con Él, la salvación está en Él". Me voy com Cristo. Quando tu tens uma convicção, a tua cosmovisão, meu irmão, dessa esfera é diferente. Porque somos peregrinos. Tem muitas pessoas que acreditam em Cristo. Eu já estou concluindo, tá? Tem muitas pessoas que acreditam em Cristo, mas não conseguem descansar em Cristo. Tem muitos que acreditam, creem que Ele é o Salvador do mundo, mas não conseguem se sentir salvos por Ele. Quer dizer que é uma crença muito generalizada, mas não algo pessoal. A conversão, meu irmão, é pessoal. A conversão, meu irmão, a convicção é pessoal. É Deus e eu. Aqui, eu vou instruir meus filhos para o Evangelho. Eu quero que eles conheçam o Evangelho. A minha esposa, eu vou ser o pastor discipulador deles. Mas é pessoal. É aqui. Eu vou ser o discipulador da minha esposa, dos meus filhos. Mas é pessoal, o Evangelho é pessoal. E tem muitas pessoas que acreditam em Cristo, mas não conseguem descansar em Ele. Creem em Cristo, Ele é santo Deus, mas procura a salvação através da justiça e da vontade. Meu querido, a tua salvação e a minha salvação é através de Cristo. Não é pelas minhas obras, é por aquilo que Jesus fez. A minha obra vai ser um reflexo da minha intimidade com Deus, da minha vivência com Deus. Eu não posso pregar o Evangelho sem obras, eu entendo isso. Mas a obra sem fé é... A fé sem obra, desculpa, é morta, é o contrário. A fé sem obra é morta, sim, eu entendo isso. Mas, queridos, não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez por mim. Não é mérito meu, é por aquilo que Jesus fez. Não é por se eu prego muito o Evangelho, ou ensino muito as Escrituras, ou eu sou uma boa pessoa para muita... Tem muita gente que são muito boas pessoas. E eu vou te dizer uma coisa. Tem algumas pessoas que não conhecem a Cristo, que estão longe na frente em misericórdia, em bondade, em abençoar que nós. Mas longe assim, quilômetros, luz. Então isso. Então acreditar em Cristo, descansar nele. Não se procura a salvação através da justiça ou da minha vontade. É através da cruz. Entendeu o propósito que é por graça. Tem muitas pessoas que acreditam em Cristo como Salvador para perdão de culpa do seu, para deixar de se sentir culpado pelos seus pecados, mas não conseguem entender que o perdão de Cristo rompe com a condenação na minha vida. Eles querem procurar se sentir bem, mas não entendem que Deus me santificou e que eu vivo uma vida nova com Cristo. Então tem muitas pessoas que vêm na igreja, chegam na igreja, querem conhecer a Jesus para se sentir livre da culpa. Mas, queridos, é além disso. Deus perdoa teus pecados, porque Ele tem poder na cruz para perdoar todo pecado. Tem pessoas que acreditam em Cristo como profeta, o Deus, mas não como o rei das suas vidas, não como aquela pessoa que é o primeiro lugar na sua vida.
Tem muita gente que crê em Cristo, mas não tem intimidade com Cristo. Tem muitas pessoas que acreditam naquilo maravilhoso que Jesus fez, mas não conseguem viver uma intimidade com Jesus Cristo. A conversão vai trazer uma adoração genuína e concreta com o relacionamento com Cristo. É através dessa conversão genuína que tu começa a ter experiências únicas com Deus. Não vamos nos preocupar com aquilo que Deus nos dá ou com aquilo que eu faço. Vamos nos preocupar, sabe com o quê? Com ser íntimo de Deus. Tu é íntimo de Deus? Eu quero te dar a oportunidade hoje da gente refletir isso. E vamos ficar de pé. Se chega teu número hoje, que não vai chegar só uma ideia, uma reflexão, não quero nem dar ideia. Temos convicção? Se não temos essa convicção, eu quero te convidar a orar, que oremos juntos, adoremos juntos. O Evangelho de Jesus tem que trazer essa convicção na nossa vida. A gente muitas vezes adora daqui para fora, sabe? Mas quantos adoram aqui? Quantos dos que estamos aqui realmente adoramos de coração? Isaías 29 diz: porque esse povo me adora nos seus lábios, mas seu coração, a sua boca e seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta todos os dias de mim. Quer dizer que muitos podemos adorar e honrar a Deus com nossas bocas, mas aqui estamos adorando a Deus? Será que temos nascido de novo? Eu não quero colocar em dúvida, Deus me livre, não é minha ideia. Eu não quero colocar em dúvida a nossa salvação, mas eu quero trazer entendimento. E trazer uma questão, uma pergunta. Será que a gente se converteu a Cristo? Ou a gente se converteu a uma religião? Será que a gente se converteu a Jesus Cristo ou a um movimento? Será que a gente se converteu, se rendeu realmente seu coração a Ele? Ou era para viver os benefícios que o Evangelho me dá? Será que realmente eu amo Jesus? De todo o coração eu amo Jesus? Porque se eu amo Jesus, eu recebo descanso, a salvação, a vida eterna em tudo que aquilo que eu faço. A gente se converteu a Cristo? Ou temos conhecimento de Cristo? A gente rendeu seu coração a Ele? Ou temos conhecimento das Escrituras? Ou achamos isso muito bacana, muito lindo? E é fantástico. Mas tem convicção do teu novo nascimento? Eu quero te convidar a inclinar a tua cabeça onde tu estás. Hoje é um dia onde a gente vai cear e trazer à memória aquilo que Jesus fez por nós. Esse é o objetivo. Mas que a nossa vida possa ter uma convicção, que possamos hoje ter uma convicção da nossa conversão e da minha intimidade com Deus, que não me convertia a um movimento, que não me convertia a uma igreja, que não me convertia a um pastor, que não me convertia a uma denominação,
converti a Jesus Cristo, eu decidi entregar a minha vida para que Ele faça a diferença na minha vida.